Enquanto os primeiros raios de sol atravessavam silenciosamente as tendas do deserto, uma inquietação tomava forma entre os filhos de Israel. O calor do dia ainda não havia chegado, mas a atmosfera já estava incandescente. Não pelo clima, mas por algo mais profundo, mais sombrio. Algo que nascia no coração de homens que, apesar de caminharem lado a lado com a presença de Deus, haviam deixado a semente da inveja florescer até se transformar em rebelião. Esta não é apenas uma história sobre uma disputa por liderança. É uma advertência viva sobre os perigos da arrogância espiritual, da rebeldia contra a autoridade divina e da falsa aparência de piedade. A história de Corá, Datã e Abirão não começa no momento em que eles confrontam Moisés. Começa muito antes, nos bastidores da alma humana, onde o orgulho se disfarça de justiça. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais impactantes do Antigo Testamento. Um relato onde o chão literalmente se abre para engolir não apenas corpos, mas propósitos, famílias e futuros. Uma lição que ecoa até hoje, especialmente para aqueles que acham que podem manipular o sagrado em nome do próprio ego. Porque quando Deus decide intervir, não há argumento que se sustente, não há multidão que proteja e não há carisma que substitua a obediência. E antes de continuar, já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Porque aqui, cada revelação pode transformar a sua fé. Era madrugada quando Corá, um levita da linhagem de Coate, reunia-se secretamente com Datã, Abirão e On, filhos de Ruben. Eles não estavam sozinhos. 250 líderes, príncipes da congregação, homens de renome entre o povo, também estavam ali. Não eram apenas rebeldes, eram influentes, eram vozes respeitadas. E agora, essas vozes se uniam em murmúrio e acusação. Corá, apesar de ser da tribo encarregada dos serviços mais sagrados, transportar os utensílios do tabernáculo, não se contentava com sua posição. Ele via Moisés e Arão como usurpadores de uma glória que deveria ser compartilhada. Sua insatisfação não era teológica, era pessoal, era política, era inveja mascarada de zelo. E ele foi astuto, inflamou a vaidade dos outros, usando uma verdade parcial para sustentar uma mentira mortal. Por que Moisés e Arão se colocam acima de todos nós? Ele dizia: toda a congregação é santa. Todos ouviram Deus no Sinai. Verdade, mas usada como ferramenta de insubordinação. Corá transformou a recordação da presença de Deus em combustível para a rebelião. Ele distorceu o chamado coletivo para servir como se fosse um chamado coletivo para liderar. Na manhã seguinte, o confronto não poderia ser mais direto. Corá e os 250 líderes se colocaram diante de Moisés e Arão, à vista de todo o povo. A multidão se aglomerava em expectativa. Estavam prestes a testemunhar um momento que ficaria gravado para sempre em sua história. Moisés, com sua postura quebrantada, não retaliou. Ele caiu com o rosto em terra. Um gesto de humildade, de rendição, não a Corá, mas a Deus. Ele sabia, aquilo era maior do que uma disputa de poder. Era um desafio à vontade do próprio Senhor. E então Moisés lançou um teste. Amanhã, o Senhor mostrará quem é dele. Cada um dos 250 homens deveria trazer um incensário, colocar incenso,
e apresentá-lo diante de Deus. Algo simples à primeira vista, mas simbolicamente devastador, porque apenas os sacerdotes, descendentes diretos de Arão, podiam oferecer incenso perante o Senhor. Era como se Moisés dissesse: se vocês acham que têm o mesmo chamado, então se aproximem da presença e vejam se ela os aprova. O povo estava dividido. Uns viam coragem em Corá, outros fidelidade em Moisés, mas todos, sem saber, estavam prestes a presenciar o juízo de Deus em sua forma mais visível e inquestionável. Enquanto os homens preparavam seus incensários, o coração do acampamento tremia. Deus, que tudo vê, ordenou a Moisés que advertisse a congregação: afastem-se das tendas de Corá, Datã e Abirão. Era um alerta, não apenas físico, mas espiritual, porque associar-se com a rebelião é tornar-se cúmplice de sua condenação. Moisés, mais uma vez, intercedeu pelo povo. Mas agora, a questão não era mais entre ele e Corá. Era entre Deus e aqueles que haviam desafiado sua autoridade. E então, num momento que desafiava todas as leis naturais, a terra se abriu sob os pés dos rebeldes. Datã, Abirão, suas famílias e todos os seus bens foram tragados vivos. O texto diz que eles desceram vivos ao Sheol, e a terra se fechou sobre eles. Silêncio. O povo correu em pânico, gritando. A visão foi aterradora, mas ainda não havia terminado. Fogo desceu do céu e consumiu os 250 homens que haviam oferecido incenso indevidamente. O juízo foi completo, instantâneo, indiscutível. Deus não havia apenas reafirmado o chamado de Moisés. Ele havia selado com fogo e terra o destino daqueles que tentam usurpar o que é sagrado. Não era apenas sobre liderança, era sobre santidade, ordem e o reconhecimento de que a presença de Deus não é um palco para ambições pessoais. Mas, mesmo após tudo isso, o coração do povo ainda era resistente. No dia seguinte, eles murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Como é possível? Depois de verem o chão abrir, o fogo consumir e Deus falar diretamente, ainda assim escolheram culpar os líderes que apenas obedeceram. O coração humano, quando endurecido, não responde nem ao sobrenatural. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu. Uma praga começou a se espalhar pelo acampamento. Milhares caíam, e naquele momento, Arão fez algo que transformou completamente o cenário. Com o incensário em mãos, ele correu para o meio da congregação. Ele, o verdadeiro sacerdote, intercedeu oferecendo incenso, não de rebelião, mas de expiação. Ele se colocou entre os mortos e os vivos, e onde ele parava, a praga cessava. Que imagem poderosa! Aquele que foi contestado como líder, agora se coloca como mediador entre a vida e a morte. Arão, alvo da inveja de Corá, agora era a única ponte de salvação para aqueles mesmos que o haviam acusado. Isso é mais do que história, é uma sombra profética, porque mais tarde, outro sumo sacerdote se colocaria entre os vivos e os mortos, entre a rebelião e a misericórdia. Jesus Cristo. No fim, o incensário de bronze dos 250 rebeldes foi recolhido e transformado em uma cobertura para o altar. Um lembrete perpétuo. Cada vez que alguém se aproximasse para adorar, veria os vestígios da rebeldia, agora servindo como uma advertência. Aproxime-se com temor, sirva com humildade,
não desafie a ordem de Deus. Corá, Datã e Abirão queriam glória. Buscaram o reconhecimento humano. Tentaram usar a espiritualidade como trampolim para o poder, mas descobriram que o chamado de Deus não é conquistado por influência, nem por força, nem por carisma, mas por eleição divina, serviço obediente e coração quebrantado. Que esse episódio nos lembre de algo essencial. Nem toda indignação é justa, nem todo clamor é sincero, e nem todo levante é nobre. Muitos hoje se levantam contra a liderança, contra os princípios, contra a santidade, disfarçando orgulho de justiça e rebeldia de zelo. Mas Deus ainda está atento. Ainda há um altar. Ainda há incenso. E ainda há juízo. Se essa história falou com você, já deixa o seu like agora mesmo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que Deus não divide sua glória com ninguém. Até o próximo episódio, onde continuaremos viajando pelas páginas mais impactantes da Bíblia.